estão? Vamos para mais uma tarde letiva, ou um dia letivo, né, gente? Então, hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, nossas aulas de hoje são matemática, assunto novo, o último capítulo, e ciências. Em matemática, vamos iniciar o capítulo sobre geometria, tá certo? Então, hoje, o estudo das retas. O que é uma reta? Então, reta, semirreta, segmento de retas. O que é uma reta? Uma reta é um conjunto de infinitos pontos que se unem, certo? Dando origem a ela. A reta, nós não sabemos onde ela surge, nem onde termina, tá certo? Ela é uma linha que passa, que nós não sabemos de onde veio, nem para onde vai. Então, aqui tem a demonstração de uma reta. Observe que aqui eu fiz alguns tracinhos, alguns pontinhos, para que vocês observem que ela é composta por infinitos pontos que se juntam, dando origem a essa reta. A reta, ela é representada por uma letra do alfabeto minúscula, certo? O que é uma reta? É um conjunto de pontos, de infinitos pontos, que compõe essa reta, tá certo? Então, ela é composta por infinitos pontos que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Ela é representada por uma letra minúscula do alfabeto. Semirreta. O que é uma semirreta? É uma parte de uma reta. Então, na reta, eu limito um ponto. Porque a semirreta, eu sei de onde ela surgiu, onde ela nasce, mas não sei para onde ela vai. Tá certo? Então, olha aqui, a semirreta, ela nasceu aqui, surgiu neste ponto e vai embora. Esta reta, certo? Então, dentro desta reta que surgiu aqui, tia Raquel tem dois pontos. Onde ela surgiu e outro que eu delimitei aqui. Então, esses dois pontos aqui, certo? Nesta semirreta, compõem um segmento de reta. Tá certo? Por isso, ó, tem os segmentos de reta são indicados por letras maiúsculas do alfabeto. Aqui, tia Raquel, tem mais dois exemplos de segmentos de reta. Ó. O segmento AB ou BA. Então, aqui, ó, o que é um segmento de reta? É uma parte que a gente limita dentro de uma reta. Tá certo? Então, aqui a reta veio desse lado, não sei de onde, e vai embora para este outro lado. Não sei para onde ela vai. Mas nesta parte aqui, certo? Eu delimitei um pedacinho. Então, aqui, essa parte de uma reta é chamada de segmento de reta. Então, esse segmento está na posição horizontal. Tá certo, gente? Já esse outro segmento, DE ou ED, está na posição diagonal ou inclinada. Tá certo? Então, como é que eu vou representar esses segmentos de reta? Então, eu vou representar da seguinte forma. Eu pego, ó, desenho ele pequenininho aqui, ó. E aqui, D, E, tá certo? Ou, ED. Tá certo? Então, aqui está representado este segmento de reta. DE ou ED. Como é que eu vou representar este segmento? A, B ou B, A. Se eu começar daqui, eu represento A, B. Se eu começar da esquerda, A, B. Da direita, B, A. Tá certo? Então, aqui estão representados estes segmentos de reta. Tá certo? O segmento AB ou BA. O segmento DE ou ED. Tá certo? Então, voltando. O que é uma reta? Uma reta é um conjunto de infinitos pontos que se encontram. Certo? Ela não tem origem, não sabemos onde ela se origina, nem onde ela termina. Tá certo? Então, aqui tem esse exemplo da reta D. Tá bom? Que inicia, olha aqui, o conjuntinho de pontos que vão se unindo, dando origem a ela. A semirreta é uma parte da semirreta, eu sei onde ela nasce, mas não sei para onde ela segue.
certo? E o segmento de reta é uma parte que eu delimito na reta, tá certo? Ou no segmento de reta, como foi aqui, ou melhor, ou na semi-reta, como foi aqui, ó. Olha aqui o segmento VT. V é onde ela inicia e T é onde eu marquei, tá certo? E aqui a reta vai embora. Vamos agora para a classificação de algumas retas, certo? Então, de acordo com a posição em que elas se encontram, tá certo? Podem ser classificadas em paralelas, ó, diagonais ou inclinadas. Podem ser paralelas verticais, paralelas horizontais. É porque aqui o espaço do quadro não dá para te representar todos os tipos, né? Então, aqui tem um exemplo de um par de retas paralelas, certo? Diagonais ou inclinadas. Aqui tem uma reta, então aqui as retas que são diagonais ou inclinadas, reta S, reta R e reta S. Aqui a reta M está na vertical, está na posição vertical. Aqui eu tenho mais um par de retas. Estas retas são classificadas como concorrentes oblíquas. Que as retas, o que são retas concorrentes? São aquelas que se encontram que se cruzam em um determinado ponto. Observem que aqui o ponto Q, ó, né, no ponto Q houve cruzamento dessas duas retas, da reta P e a reta U. Então, aqui o ponto onde houve o cruzamento é o ponto Q, tá certo? Então, como elas se cruzaram em um determinado ponto, são classificadas como concorrentes. E as retas concorrentes se classificam em duas formas, em oblíquas, tá certo? Como essa aqui, retas concorrentes oblíquas, e retas concorrentes perpendiculares. Ok, qual é a diferença entre uma reta perpendicular, entre um par de retas oblíquas e as retas perpendiculares? Se ambas se encontram também em um determinado ponto. A diferença é que as retas concorrentes perpendiculares, elas se cruzam sem que haja inclinação. Nesse caso aqui, elas vão formar ângulos de 90 graus, que nós vimos no ano passado, vocês lembram? Né? Então, aqui, ó, aqui está formando um ângulo de 90 graus. Aqui forma outro ângulo de 90 graus. Aqui também e aqui também, certo? Então, as retas concorrentes perpendiculares, certo? Elas se cruzam sem que haja inclinação e formam ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos. Tá certo, gente? Então, nossa atividade de hoje de classe é nas páginas 101 e 102 do livro de matemática Docinho de Coco, tá certo? E de casa, 158 e 159 do livro de reforço. Então, peguem o livro de matemática. Pronto? Pegaram o livro na página 101. Então, vamos lá. Primeiro quesito. Usando uma régua, trace uma reta passando pelos pontos M e N, certo? E depois escreva a sua representação. Ora, então aqui tia já colocou, já tem os pontos M e o ponto N. Então, com a régua, vocês vão traçar a reta, né? Então, essa parte aqui que vai ficar entre esses dois pontos será um segmento de reta, né? E a reta vai embora, tá certo? O que é uma reta? Não um conjunto infinito de pontos que não sabemos de onde ela veio e para onde vai, né, gente? Então, ó, aqui está a reta, tá bom? E passa pelos pontos M e N, ok? E agora, como é que eu vou representar esta reta? Então, ela passou pelos pontos M e N. O que é que eu vou fazer? Eu vou representar uma reta pequena, ó, tá certo? E vou representar, ó, M, N, tá certo? Vejam aí. Façam aí de vocês. A
guia. E só pode ser representada MN. A senhora mostrou na explicação, ainda um pouquinho atrás, que poderia ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Também eu posso representar MN ou... Deixa eu botar mais para cá, porque assim fica melhor para vocês entenderem. Certo? Então, eu vou representá-la aqui. Ponto M e ponto N. Ou ponto N e ponto M. Ok? Botem aí o Czinho. Certo? Agora vamos para a segunda questão. Quantos segmentos de reta cada figura tem? Então, vamos lá. Vamos ver quantos segmentos de reta tem esta figura. Olha, gente, 2 segmentos, né? Quantos segmentos tem esta outra figura? Quantos? 1, 2, 3. 3 segmentos, ok? Esta figura aqui, quantos segmentos compõem ela? 1, 2, 3, 4, 5. 5 segmentos, ok? E esta? E essa? Quantos segmentos? 1, 2, 3, 4. Não é, gente? Olha. 1, 2, 3, 4. 4 segmentos. Ok? Botem aí o Czinho e passemos agora para o terceiro quesito. Terceiro quesito. Essas figuras são polígonos? Justifique a sua resposta. Ora, essas figuras aqui do segundo quesito podem ser classificadas como polígonos? Não, porque os polígonos são formados por segmentos de reta, sim, porém eles são fechados, né? Quando nós traçamos um triângulo, são 3 segmentos que se encontram fechando o espaço. Um quadrado, um pentágono, um hexágono, um eneágono. Então, todos os polígonos, eles são formados por segmentos de reta, porém, são segmentos que se fecham. Se não fechar, não se classificam como polígonos, tá certo? Então, aqui, essas 4 figuras ou imagens não formam polígonos, tá bom? Então, vamos para a resposta do terceiro. Terceiro quesito. Não. Porque os polígonos... E vai escrever nesse trechinho aqui, tá certo? Por conta do limite do padrão. Vocês vão até o fim da linha. Não, porque os polígonos são formados por segmentos de retas fechados, certo? Então, se houver abertura, não tem como, tá bom? Por exemplo, isso aqui, ó, triângulo, são 3 segmentos, ó, que compõem essa figura, porém eles são fechados, olha, A, B, C, tá certo? Então, aqui não tem nenhum segmento que feche o espaço, então aqui formou um triângulo, então aqui sim, é um polígono, mas isso aqui não, tá certo? Então, coloquem aí o Czinho. Vamos agora para o quarto quesito. Usando uma régua, trace os segmentos BD, NT e ZF. Tá
certo? Vocês vão fazer o mesmo que a Raquel fez no primeiro quesito. Posso apagar aqui. Então, os segmentos estão. Quarto quesito. Eu tenho B e D. Não é, gente? B e D. Eu tenho N e T. E tenho Z e F. Isso aqui é NT. Ok? Então, é só pegar a régua e traçar os segmentos, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Pegar a régua, ó, ligar de um ponto ao outro, porque não é reta, são segmentos. Olha aqui, o segmento, certo? A, D, olha a representação dele, ou D, A, olha a representação dele, ok? Aqui que a Raquel vai formar o segmento NT, olha a representação, NT ou TN, ok? Aqui, eita, que nem marcou, não foi, gente? Aqui e aqui. Então, é só pegar a régua. Esse ficou meio feiozinho. E como é que eu vou representar este segmento? Ó. Z, T, ou T, Z. Ok? Pronto, botem aí o Czinho. Passemos agora para a página 102, tá bom? Página 102. Manuseando uma régua, meça os segmentos a seguir. Então, vocês vão medir, vão observar quantos centímetros tem cada segmento, tá certo? Então, esse aqui, tia, não vai... eu vou ajudar vocês. Eu vou dizer a resposta e vocês vão medir aí para ver se bate com o que tia está dizendo, tá certo? Então, o segmento AB, ele mede 4 centímetros, tá certo? O segmento, ou seja, AB ou BA, mede 4 centímetros. Já o CD ou DC mede 5 centímetros. Enquanto o EF ou FE medem 3 centímetros, tá certo? Confiram aí com a reguinha de vocês para ver se bate. E mais tarde vocês dizem a tia Raquel no Meet, tá certo? Então, gente, nossa atividade de classe de hoje, docinho de coco, não é, minha gente? Docinho de coco. Então, páginas do livro 101 e 102. E vocês vão se divertir em casa com o livro de reforço nas páginas 158 e 159, tá certo? Então, daqui a pouco a Raquel volta com a aula de ciências. Até já!